Existe um tipo de tristeza que não aparece de repente. Ela não chega como uma explosão. Ela chega devagar, silenciosa, como uma chuva fina que você nem percebe no começo. E talvez seja exatamente essa a sensação que Vinland Saga deixa dentro da gente. Porque o que torna essa história tão especial não são os vikings, não são as batalhas, não são as guerras, é a angústia. A sensação constante de vazio. A sensação de que existe algo quebrado dentro dos personagens. E talvez dentro de nós também. Quando começamos Vinland Saga, acreditamos que estamos assistindo uma história sobre vingança. Um garoto perde o pai, o garoto cresce e decide dedicar sua vida inteira para se vingar. Parece simples, parece até familiar. Mas Vinland Saga nunca foi sobre vingança. Na verdade, Vinland Saga é uma história sobre o que acontece quando uma pessoa transforma a dor em propósito. Thorfinn era apenas uma criança quando perdeu Thors. E naquele momento, algo morreu junto com seu pai. Sua infância, seus sonhos, sua inocência. Tudo foi levado embora. E o que sobrou? Ódio. Somente ódio. A partir daquele dia, Thorfinn não vive mais. Ele apenas existe. Respira, luta, sobrevive. Mas viver? Isso ele já não faz há muito tempo. E talvez seja aí que nasce a primeira grande angústia da obra. Porque muitos de nós fazemos exatamente a mesma coisa. Talvez não carreguemos espadas. Talvez não enfrentemos exércitos. Mas carregamos dores, mágoas, traumas, perdas. E sem perceber, transformamos essas dores no centro da nossa existência. Passamos tanto tempo correndo atrás de algo que esquecemos de viver. Foi exatamente isso que aconteceu com Thorfinn. Ele passou anos perseguindo Askeladd. Anos acreditando que sua felicidade estava escondida em uma vingança. Anos acreditando que tudo faria sentido quando finalmente pudesse matá-lo. Mas existe um problema perigoso quando transformamos um objetivo em nossa única razão para existir. O que acontece quando ele desaparece? O que acontece quando aquilo que dava sentido à sua vida deixa de existir? E é justamente aí que Vinland Saga começa a mostrar sua verdadeira face. Porque essa nunca foi uma história sobre ganhar. Nunca foi uma história sobre vencer. Foi uma história sobre pessoas perdidas, tentando encontrar um motivo para continuar caminhando. E quando o destino finalmente arranca de Thorfinn a única coisa que mantinha ele de pé, a verdadeira jornada começa. Uma jornada muito mais dolorosa, muito mais humana e infinitamente mais triste. Se existe uma palavra capaz de definir a segunda fase de Vinland Saga, essa palavra é culpa. Porque depois de passar anos vivendo apenas pela vingança, Thorfinn finalmente perde aquilo que acreditava ser o sentido da sua vida. E o que sobra? Nada. Absolutamente nada. Não existe satisfação, não existe alívio, não existe sensação de vitória. Existe apenas vazio. E cara, essa talvez seja uma das mensagens mais dolorosas de toda a obra. Porque muitas vezes acreditamos que nossos problemas estão do lado de fora, que a dor está em alguém, em alguma situação, em alguma injustiça. Mas quando finalmente conseguimos aquilo que desejávamos, descobrimos que o verdadeiro conflito estava dentro de nós o tempo inteiro. É exatamente isso que acontece com Thorfinn. Pela primeira vez na vida, ele não tem um objetivo, não tem um inimigo, não tem uma direção. E quando isso acontece, todos os fantasmas que ele ignorou durante anos começam a aparecer. Literalmente. Os pesadelos de Thorfinn são algumas das cenas mais pesadas de Vinland Saga, porque não estamos vendo apenas sonhos ruins, estamos vendo uma consciência destruída. Estamos vendo alguém finalmente encarando todas as vidas que ajudou a tirar, todo o sofrimento, toda a violência, todo o sangue.
Durante anos, ele acreditou que estava lutando por justiça, mas agora percebe que também se tornou parte daquilo que odiava. E isso dói. Dói muito, porque ninguém gosta de olhar para os próprios erros. Ninguém gosta de admitir que causou dor. Ninguém gosta de aceitar que talvez tenha se tornado alguém que não queria ser. Mas Thorfinn não tem escolha. Pela primeira vez, ele precisa encarar a si mesmo. E é aí que entra Einar, talvez um dos personagens mais importantes de toda a história. Porque enquanto Thorfinn representa culpa, Einar representa esperança. Os dois carregam cicatrizes, os dois sofreram perdas, os dois foram destruídos pela violência, mas escolhem caminhos diferentes. E juntos, eles começam a construir algo que Thorfinn nunca teve. Um motivo para viver. Não sobreviver. Viver. E é justamente aqui que Vinland Saga se torna tão melancólico. Porque a obra nos lembra uma verdade difícil de aceitar. As feridas emocionais não desaparecem. Elas não somem magicamente. Elas continuam ali. Mas podem deixar de controlar nossa vida. Podem deixar de definir quem somos. Thorfinn nunca esquece seu passado, nunca esquece seus erros, nunca esquece seu pai. Mas aos poucos, ele aprende algo que muitos de nós passamos a vida inteira tentando entender. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode escolher quem deseja ser daqui para frente. E quando essa compreensão finalmente começa a nascer, uma nova jornada surge. Não uma jornada de vingança, mas uma jornada de redenção. E talvez seja justamente aí que Vinland Saga deixa de ser uma história triste e se transforma em algo muito mais profundo. Porque depois de mostrar o pior da humanidade, a obra começa a perguntar: ainda existe esperança? E a resposta vai mudar completamente a vida de Thorfinn. E então chegamos ao ponto mais importante de Vinland Saga. O momento em que a história deixa de perguntar como vencer uma guerra e começa a perguntar algo muito mais difícil: como viver depois dela? Porque a verdade é que derrotar um inimigo é fácil. Difícil é derrotar a raiva. Difícil é derrotar o ódio. Difícil é derrotar a dor que carregamos dentro de nós. E Thorfinn finalmente entende isso. Durante anos, ele acreditou que precisava se tornar mais forte, mais rápido, mais letal. Mas agora percebe que a verdadeira força sempre foi outra. A força de não ferir, a força de perdoar, a força de continuar sendo gentil em um mundo brutal. E é nesse momento que a frase de Thor finalmente ganha sentido: você não tem inimigos. Quando ouvimos essa frase pela primeira vez, ela parece impossível, ingênua até. Mas conforme a história avança, percebemos que Thor não estava falando sobre batalhas, ele estava falando sobre humanidade. Porque quando enxergamos apenas inimigos, deixamos de enxergar pessoas. E foi exatamente isso que destruiu a vida de Thorfinn. A guerra transformou homens em monstros, transformou dor em violência, transformou vítimas em algozes e criou um ciclo que parecia impossível de quebrar. Mas Thorfinn decide tentar, mesmo sabendo que será difícil, mesmo sabendo que vai falhar algumas vezes, mesmo sabendo que o mundo talvez nunca mude. Ele escolhe acreditar. E talvez seja exatamente isso que torna Vinland Saga tão melancólico. Porque a obra não nos entrega soluções fáceis. Ela não diz que tudo ficará bem. Ela não promete finais perfeitos. Ela apenas mostra que continuar tentando já é uma forma de coragem. E honestamente, acho que é por isso que tanta gente termina esse anime com um aperto no peito. Porque Vinland Saga fala sobre algo que todos nós conhecemos: arrependimento, perda, solidão, a sensação de estar perdido, o medo de não conseguir mudar, o medo de carregar erros para sempre. Mas ao mesmo tempo, também fala sobre esperança. A esperança de recomeçar, a esperança de construir algo melhor, a esperança de que nossos piores momentos não precisam definir quem somos. Talvez seja por isso que Vinland Saga seja tão diferente de outros animes.
Enquanto muitas histórias tentam nos impressionar com poder, Vinland Saga tenta nos ensinar algo: que a verdadeira batalha da vida raramente acontece contra outras pessoas. Ela acontece dentro de nós, contra nossos medos, contra nossa raiva, contra tudo aquilo que insiste em nos prender ao passado. E talvez a maior vitória de Thorfinn nunca tenha sido em um campo de batalha. Talvez sua maior vitória tenha sido conseguir olhar para si mesmo, reconhecer seus erros e ainda assim decidir continuar caminhando. No final das contas, Vinland Saga não é sobre vikings, não é sobre guerras, não é sobre vingança. É sobre pessoas quebradas tentando encontrar paz. E talvez seja exatamente por isso que a obra deixa tanta angústia, porque ela nos obriga a encarar perguntas que normalmente evitamos. Quem estamos nos tornando? O que estamos carregando? E o que aconteceria se finalmente decidíssemos deixar esse peso para trás? Talvez nunca exista uma resposta perfeita, mas talvez a jornada para encontrá-la seja o que realmente importa. E talvez seja por isso que mesmo depois que os créditos terminam, Vinland Saga continua vivendo dentro da gente, como uma lembrança, como uma cicatriz, ou talvez como uma esperança. Aqui te deixo o meu abraço e até o próximo vídeo.